98 Talks. Está começando 98 Talks. Começa agora 98 Talks, uma conexão direta da 98 Live com a Rede Mais Record TV. Muito bem, estamos no ar com o nosso 98 Talks. Hoje é quinta-feira, dia 20 de janeiro de 2021. Continuo com aquele probleminha na minha voz, minha garganta ainda não está 100%, por isso peço desculpas a quem nos ouve apenas no carro, em casa, aí em Belo Horizonte, pela 98 FM, mas digo da mesma forma que vocês são bem-vindos. Vamos tentar levar esse programa hoje aqui na quinta-feira. O pessoal que está acompanhando com a gente também pela Rede Mais Record TV, boa noite, sejam bem-vindos. Hoje não teremos Paulo Leite, mas ele já está conosco. Antônio Claré Júnior, boa noite para você, Claré, seja bem-vindo ao Talks. Prazer falar com você. Eu acho que tem vários dias que eu não participo de um programa junto com você, certo ou não? Grande Luiz Fernando Rocha, boa noite. Boa noite a quem nos acompanha na Rede Mais, na 98. Estamos aí com o nosso 98 Talks e hoje quero mandar um abraço especial para o Arnold Gontijo, que está sempre aí me prestigiando o Talks aí nas redes sociais. Um abraço a todos. Ô Luiz Fernando, tem um tempo que a gente não conversa mesmo, eu estive de férias uma semana, aí agora você está melhorando aí sua garganta, mas Deus quiser vai dar conta de fazer o programa todo. Se eu tossir, já peço que me perdoe, porque realmente está parecendo que tem uma areiazinha aqui no fundo, mas já fui ao médico hoje, já estou começando medicamento aí para poder tentar sair desse negócio. Já sei que não é Covid, fiz exame que chega de Covid, não é Covid. É uma alergiazinha, vamos ver se a gente melhora. Na produção do nosso Talks está Vitor Duarte. Você acompanha as principais notícias, as principais informações pelo site, o portal da 98, 98live.com.br, conectados também pela Rede Mais, no canal Rede Mais HD, @Rede Mais HD, os nossos canais nas redes sociais, há mais de 240 municípios do estado aí. Você participa conosco pela aba chat do site 98live.com.br e também pelo Twitter, usando a hashtag 98Talks. Também no WhatsApp, o 31 99316 9898, sempre com o oferecimento da nossa Distribuir Higiene, produtos e soluções inovadoras em limpeza, higiene e desinfecção para a sua empresa. Você acessa distribuirhigiene.com.br. Antônio Claré, não sei se o Rodrigo vai aparecer hoje não, mas eu já queria começar com um assunto de economia, o nosso 98 Talks dessa quinta-feira. A pergunta que eu vou fazer no final desse meu preâmbulo aqui: a economia vai, enfim, acelerar? Que os executivos das empresas brasileiras acham que vai. Os presidentes das empresas brasileiras, da indústria de consumo, estão otimistas para 2022. 82% deles têm boas expectativas para o cenário econômico internacional nos próximos 12 meses. No Brasil, 5% dos executivos que participaram dessa pesquisa acreditam que 2022 vai ser de estabilidade econômica, isso na economia mundial, que tem previsão de crescimento de 4%, né? E 13% projetam desaceleração. Então, a gente tem um número aí de 82% dos nossos executivos, das empresas de indústria de consumo brasileira, otimistas. Esses dados estão na 25ª edição da pesquisa anual global com CEOs da PwC. PwC é uma consultoria. Ele ouviu mais de 4.400 executivos em 89 países. Vamos falar agora em relação ao PIB do Brasil. Vamos direto para a nossa situação aqui. O PIB, gente, para quem não sabe ainda, é o Produto Interno Bruto, né? A soma de todas as riquezas produzidas num país. Então, tudo que produz e que gera dinheiro, no fim das contas, é reunido no índice que é conhecido como Produto Interno Bruto. Esse índice determina se a economia do país está crescendo, se ela está estagnada ou se ela está caindo, se ela está reduzindo, encolhendo. Então, os executivos que foram ouvidos nessa pesquisa, 63% deles avaliam que a economia do Brasil vai melhorar, outros 26% acham que vai encolher e 11% acreditam que ela vai ficar estável. É um levantamento que, na verdade, não quantifica, não fala quanto eles entendem que vai ser o PIB, mas diz que mais da metade está com otimismo de crescimento. Você acha que justifica, Claré, a nossa economia vai voltar a crescer? É o famoso achômetro, né?
Eu sempre penso, sabe, Luciano, uma questão. A gente tem uma série de analistas, eles estão muito bem embasados, mas eles têm visões divergentes. Eles têm ideias que são bem diferentes umas das outras. Quando a gente teve aquela quebraiada toda lá nos Estados Unidos, né, 2008, a crise dos subprimes, né, salvo engano, teve uma crise em 2008 que atingiu o mundo todo. Praticamente Exato. ninguém previu, mas alguns previram. Então, assim, é uma ciência que, enfim, depende do mercado. O mercado depende de pessoas. Tudo isso é muito difícil de avaliar, mas penso eu, aí é um achômetro, que com o fim da pandemia e início da endemia, porque é isso que nós estamos vivendo, muita gente, não tá, basta pegar os gráficos. Estamos com recordes de casos, mas morte lá embaixo. Isso significa o quê? Nós estamos chegando num ponto em que nós vamos conviver com esse vírus. Vai ser uma gripe perigosa, sim, mas não vai ser esse vírus maldito que a gente já conhece há 2 anos. Graças a vacinas, graças às novas medicações, não é nem as novas medicações, as estratégias de tratamento que os médicos já desenvolveram ao longo desses 2 anos, entenderam o que é bom, o que é ruim, e graças também à variante Omicron, que claramente é uma variante mais adaptada ao ser humano e, portanto, mata menos. Então, tudo isso nos leva à endemia, que já foi, inclusive, anunciada o seu início a partir de semana que vem, não foi na Espanha, foi na Inglaterra, né? O Boris Johnson. Foi Reino Unido, Acho que o Rodrigo falou alguma coisa Boris assim, Johnson. Parece que foi no Reino Unido. E a Espanha também me parece que vai no mesmo caminho. Então, por que eu estou dizendo isso? Se isso de fato acontecer, estamos crendo que isso vai acontecer, né? Essa transição pandemia-endemia. Por óbvio, as coisas voltam mais ao normal, né? A gente vai começar a ter uma economia mais aquecida, pessoas comprando, menos gente se ausentando, mais gente com saúde. Então, a tendência, creio eu, que seja essa sim que os economistas estão trazendo, de uma estabilidade em 2022 com algum crescimento. Não acho que vai ser aquele grande, aquele boom, aquele crescimento que a gente está assustado, né? São 2 anos escondidos. Mas eu penso que haverá uma estabilidade, sim, com a volta da economia, devagarinho, mas vai voltar. E está na hora, né, gente? Vamos parar para pensar. Né? O Brasil não. Grande parte do mundo está vivendo, o Brasil também, à base de auxílio. Né? A gente está vendo nos Estados Unidos o tanto de dinheiro, o tanto de dólar que está sendo aplicado no mercado. Vocês sabem o que isso está tendo como resultado? Quem vai aos Estados Unidos sabe. Eu não fui, mas o Rodrigo Carneiro foi. Se você tem um conhecido, manda para ele um WhatsApp e vai confirmar. Nos Estados Unidos está faltando gente para colocar gasolina, está faltando gente para servir o café, está faltando gente para limpar o banheiro, está faltando muito tipo de profissional que alguns chamam de subemprego, né, nos Estados Unidos, mas é aquele emprego básico ali de estrutura. Está faltando, por quê? Porque ele faz a conta e ele prefere ficar em casa, vivendo de auxílio. Isso está acontecendo nos Estados Unidos. E qual que é a consequência disso? Você encarece produtos, porque falta gente no mercado, tem que pagar mais, encarece. Isso vai doer no bolso de mais de quem? Do pobre. E a mesma coisa no Brasil. Já estamos há 2 anos com auxílios. Infelizmente, isso afeta sim a economia. Isso, se não for aumentar imposto no primeiro momento, vai no mínimo fazer o Brasil aumentar sua dívida pública, aumentando a inflação. E a inflação, já nós estamos sentindo agora. Tá? O que você comprava com R$500 no supermercado, você não compra mais com 1.000. E por aí vai. Então, passou da hora dessa economia subir. Se os economistas que você mencionou não estiverem certos, eu vou pelo menos acender uma vela e rezar para eles passarem a estar certos. Coisa interessante aqui, Clara, você falou da questão do número, né? Não deve ser um número alto de crescimento, até porque o crescimento vai ser sobre uma base maior, né? O Brasil teve, como todo mundo, um encolhimento das suas economias no ano de 2020, que foi o primeiro ano da pandemia. No ano de 2021, a gente experimentou um crescimento, porque a pandemia arrefeceu um pouco no meio do ano, chegou num ponto baixo, né, em que os comércios voltaram a funcionar com mais atividade, e as indústrias também. Então, o ano passado teve um crescimento maior, mas porque foi em cima de uma base muito baixa, e esse ano nós devemos ter um crescimento menor, porque é em cima de uma base mais alta. O Boletim Focus, que é um dos mais confiáveis do mercado aí para medição do crescimento do PIB, prevê um crescimento de 0,5% no Brasil, menos do que o governo federal espera. O governo federal ainda está vivendo uma espécie de mundo de Alice aí, esperando um crescimento de mais de 2%. Os bancos Citi,
Itaú, Credit Suisse, que são bancos também acostumados a fazer esse tipo de leitura do mercado e divulgar boletins até para os seus investidores, eles falam em retração da economia brasileira. Nós tivemos 2 índices importantes, 2 previsões, entre aspas, 2 expectativas importantes, divulgadas no fim do ano, no último mês. O da FIENG, que é a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, é o setor, inclusive, que puxou a economia do Estado para cima. A FIENG prevê um crescimento esse ano de 1,08% do PIB nacional. E a CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, que prevê um avanço de 1,2%. Todo mundo mais ou menos ali no mesmo patamar. Uma pesquisa da Datafolha, o pessoal gosta de falar que a voz do povo é a voz de Deus, Claré. Uma pesquisa da Datafolha, divulgada também no final de dezembro, foi feita entre 13 e 16 de dezembro do ano passado. Fala que 42% dos brasileiros, de uma forma geral, aí não estão os especialistas, né? Não são homens da economia, somos nós, os brasileiros comuns, 42% acha que vai melhorar, 20% que vai piorar e 35% que fica como está. Isso aí é uma percepção, né? Isso é mais o chutômetro mesmo. É o que a gente quer, na verdade, né? Se alguém me perguntar, você acha que vai melhorar? Eu quero que melhore. Talvez isso seja computado nessa pesquisa como positivo. Mas no caso da pesquisa que a gente trouxe agora, são players do mercado, né? São pessoas que estão fazendo e preparando os seus investimentos. E isso quer dizer alguma coisa. A gente tende a ser muito otimista, né, Luciano? Você falou agora, mas essas pesquisas, elas se baseiam, como você foi muito feliz em dizer nesse momento, em quem está gerando esse emprego, quem está aquecendo a economia. Então, essa palavra, com certeza, vale mais do que a da nossa vontade. Mas, previsão não é acontecimento. Dá uma referência e vamos ver o que acontece. É isso aí. E previsão do tempo, né, que é mais científica. A previsão do tempo também costuma errar de vez em quando. Mas a previsão que eu vou acertar agora é que Rodrigo Carneiro aparecerá na imagem, uma franja bacana, um cabelo bacana ali. Você vê, né, Claré? Você já tem que plantar o seu, cara. Estão plantando aí, tá na moda aqui em Belo Horizonte plantar cabelo, viu? Tem um tanto de gente aí, eu tô gostando de ver essa jardinagem capilar. Não tô querendo, você falou isso agora, eu encontrei um amigo hoje no almoço, ao acaso, e ele apareceu com mudas no cabelo e fiquei impressionado. Realmente está na moda, mas eu fiquei sabendo que tem um país da África aí que estão caçando carecas, porque diz a lenda que dentro da cabeça dos carecas há muito ouro. Depois eu vou lembrar qual que é o país, mas é um país africano. Não é possível, isso é fake news, cara. Essas cirurgias de implante estavam sendo feitas na Turquia, mas agora já estão dizendo aí que em Caxias do Sul tem uma turma boa que está fazendo, em Belo Horizonte também. Meu irmão plantou cabelo. Boa noite para você, Rodrigo. Deixa eu te dar boa noite aqui oficialmente. Boa noite, bem-vindo ao Talks. Boa noite, Luiz, Claré. A nossa audiência é maravilhosa do Talks da 98, da Record aí no interior, no norte, no sul e na Zona da Mata. Prazer tê-la aqui nessa quinta-feira chuvosa, né? Tá chovendo. Mas não vem com piadinha de careca igual você estava começando, porque levantarei aqui um debate da carecofobia, né? Eu vi hoje um artigo ontem na Folha de uma pessoa que estava reclamando sobre a representatividade dos gordos nessa sessão, nesse episódio, nessa Big Brother 22, que ela estava revoltada que só tinha um gordo. Daqui a pouco eu vou falar dos carecas. Gente, um gordo em não dá para ficar mais chato o mundo, não dá, gente? Pouco. Não, é realmente muito pouco. Você vê aqui, nós somos 4 normalmente. Também só tem um gordo, é 25%. Diz que 63% da população brasileira está com sobrepeso. Então a gente tem que botar pelo menos mais 1 ou 2 gordos aqui, porque só eu que tenho. Vou te falar, viu, Luiz? Eu voltei de Orlando também caprichado, viu, gente? Mas vocês desculpam o atraso, para me atualizar ao vivo aqui, vocês já passaram pela pauta sobre as pessoas que estão acreditando realmente que a nossa economia vai acelerar esse ano, é isso aí? É isso mesmo, exatamente, Luiz? Essa que eu ia encerrar agora. São os diretores executivos, né, de empresas da indústria de bens de consumo. Eu trouxe alguns outros dados aqui sobre outras indústrias também. Alguns bancos acreditam em recuo da economia, né, em encolhimento da economia, mas o Boletim Focus, CNI, FIENG, acreditam num crescimento tímido, porque é em cima de uma base maior. Ano passado cresceu mais, 2020 também foi uma tragédia, mas em algum crescimento sim. E otimismo do meio do ano para frente também, porque esse começo de ano vai ser meio brabo mesmo.
Ué, otimismo na época eleitoral, eu estou gostando de ver. Eu estou no planeta errado, ou no país errado, ou na página errada da história. Mas eu vejo, Luiz, assim, pelo pouco que eu entendo de economia, até pelo que eu conversei muito com os amigos que dominam o tema, como o Theo Lamounier, nosso excelente colunista, que é o CEO da Bybank, ele falou: Rodrigo, existe uma realidade que é global, que é essa desaceleração econômica por conta desse fenômeno aí que foi a pandemia. Naturalmente, todos os países estão reagindo, cada um da sua forma, para poder conter a inflação, que também é um fenômeno natural. O problema não é a inflação, o problema é ela descontrolada. E no Brasil, ela está sob controle, por mais alta que ela esteja, também é um fenômeno que ele enxerga que ele é temporário. Você vê a taxa Selic aumentando, e as pessoas, quando você tem aí uma Selic chegando a 11%, naturalmente essas pessoas vão pegar dinheiros que talvez gastariam em consumo e colocariam aí para deixar seu dinheiro render com uma segurança muito maior. A Selic é dos rendimentos mais seguros que existem aí, e com essa perspectiva ela se torna muito atrativa. E aí eu vejo uma incoerência, mas ao mesmo tempo tem sim aí um lado da economia tentando reagir, buscar aí a taxa de desemprego está diminuindo de certa forma. Então, eu estou enxergando que existem visões otimistas demais e algumas visões também pessimistas demais. Eu sou a turma do meio termo, eu sou o centrão nessa hora da economia. Eu fico um pouco mais receoso, porém ainda acreditando que tem chance sim da gente ter aí um crescimento tímido. Assumiu, é centrão, sempre foi centrão. É verdade. Nessa pauta econômica eu sou mesmo, porque acho que quando você vai para os extremos na economia, a chance de você bater... Não existe na economia nenhuma mágica, né, gente? A gente vê esses coaches financeiros vendendo aí riqueza espontânea. Isso é das coisas mais picaretas que já lançaram nessa pandemia. Foi a quantidade de coaches financeiros que te prometem enriquecer da noite para o dia. Gente, não existe fórmula mágica, e se alguém soubesse ela, não estaria na televisão nem na internet passando a informação para os outros. Então, vamos ser menos inocente e acreditar que sem suor não há resultado. O dado objetivo, entre aspas, né? Eu digo entre aspas porque não é um dado concreto ainda, mas é um dado que é enxergado pelo mercado como positivo para que o Brasil volte a crescer, é a possibilidade da inflação recuar e aumentar a ocupação, né? Ter uma geração maior de empregos, mesmo que ainda não no patamar que o Brasil precisa, gente, porque nós estamos com 13 milhões e meio de desempregados. Se aumentar realmente o emprego e a inflação diminuir, você vai aumentar a massa de rendimento e vai ampliar também o poder de compra da população. Isso pode significar um crescimento maior da economia, porque as pessoas vão comprar mais. Mas, enfim, como dissemos aqui, então, desde o começo, não passam de previsões. Agora, Rodrigo, você subiria numa montanha com um coach? Ô, Luiz, eu achei que era tipo fake news ou um lançamento de uma nova série de pessoas que participaram. Eu não acreditei que era realidade, porque eram muitas pessoas. Sem enganar um ou dois, mas era uma turma grande. Eu vou te falar que a vergonha que essa turma deve sentir hoje por ter participado desse papelão, porque as entrevistas na sequência do próprio coach é inacreditável. O cara acredita que ele estava correto e que tudo aquilo faz parte do processo mesmo. Eu não sei se a picaretagem é sem limite ou se ele realmente acredita naquilo que ele fala e que ele vende. Eu estou mais pela primeira opção do que pela segunda. Mas é incrível, cara. Eu vou te falar. Você iria, Claré, com um coach para a montanha? Se eu tivesse envolvido ali, acreditando naquela ideologia, eu não vou mentir. Agora é fácil a gente falar, né, gente? Falar, eu vou pensar, eu não faria. Não sei, às vezes você está num momento da sua vida ali que aquilo fez sentido para você e você foi atrás. Nesse momento não faz sentido nenhum para mim. Esse moço, gente, para quem não sabe, quem está nos acompanhando aí não sabe, primeira semana do ano, né? Ele subiu o Pico dos Marins no interior de São Paulo com 32 pessoas. Estavam, enfim, era uma espécie de treinamento que esse cara estava promovendo, e essas estava ventando, chovendo, enfim, ventos de mais de 100 km por hora. Essas pessoas tiveram que ser resgatadas pelos bombeiros, boa parte delas com hipotermia, correram um risco lá. Tem até um juiz aí que proibiu o coach de subir a montanha com o pessoal. Eu também acho
inacreditável que alguém consiga acreditar nisso, que alguém consiga embarcar numa dessa. Sei não, Clare, eu acho que você está sendo... Você está contemporizando aí. Eu achei que... Se eu chegar para você e falar agora assim... eu que fui centrão, né? Não, sério, Clare, se eu chegar para você e falar assim, eu consigo melhorar a forma de você ver a vida, sobe comigo num pico ali com 100 km por hora de vento. Acho que você não vai, cara. Não, se você falar isso para mim, agora eu não vou. Mas se a gente tiver num envolvimento, numa análise... Gente, eu não vou nem com o sol. Vocês estão de sacanagem. Vocês vão subir a montanha. Para com isso. A gente não tem idade para isso, não. Mal a gente consegue jogar uma bola. Vamos falar a realidade. Gente, nós somos o target. Gente, por favor. A gente tem um momento. De repente, vocês estão envolvidos com aquele ali. Entenderam a ideologia, fez sentido. Tudo que faz sentido. Gente, vocês podem me convidar para qualquer coisa se vocês me convencerem e aquilo ali fizer sentido para mim. Eu subo na montanha. Vai ter cerveja? Vai poder brincar? Se for churrasco, a gente até vai. Então, vou voltar para a pauta aqui. É trazer só a participação do José Eduardo aqui conosco, nosso ouvinte, que diz o seguinte: o estímulo ao empreendedorismo é a forma mais barata e ágil de fazer a roda da economia voltar a girar, independentemente da intensidade. O importante é não estagnar. Concordo. E que José Eduardo. É isso aí, muito bom. Muito boa a sua participação. Muito bem, não é xingando a gente, tá muito bom. A Maressa, o Claré, tá falando pra você não colocar cabelo, não, porque fica parecendo cabelo de saco, tá? Nossa! Que ela já viu de alguém? Assim? Não, cara. Ô, Luiz, você leu sem... Você não... Enfim, vamos lá. Vamos seguir com a pauta. 7 horas e 22 minutos. Mas eu quero falar antes sobre isso aí, a Maressa, né? Maressa, vou falar para você, né, na minha condição de representante dos carecas aqui do programa, apesar que o Carneiro não é careca ainda, porque ele deixa o cabelo crescer e joga para frente, mas como representante, vou falar para você, em 2017, eu ainda não raspava a cabeça, mas tinha entradas aqui, eu falei, eu vou ao médico e tal. Fui lá, mais ou menos, bem intencionado em ver quanto que era a cirurgia e tal. Olhou e tal, me falou o preço da cirurgia, eu pensei, gente, se eu fosse modelo e vivesse disso, até faria. Não vou gastar isso, não. Saí, raspei a cabeça e desde então, cá estou. Muito bem, parabéns. Muito bem, aqui, ó, eu não posso deixar, eu estou querendo voltar para a pauta, mas não dá para deixar de trazer essa participação aqui do Ademilson Gonçalves. Ele está dizendo que escuta o Talks todo dia, mas que vendo na TV pela primeira vez, ele disse que imaginava o Rodrigo com 60 anos pela voz. Sacanagem. Só tem gente nova aqui, exceto o Paulo Leite, que está aqui desde o descobrimento do Brasil. Então, teoricamente, o pouco crédito que ele me dava acabou por terra o restante, né? Então, assim, agora que viu que eu sou um moleque, né, de 30 e poucos anos, enfim. Manda ele falar mais aí, o que ele achou da gente, tudo, né? Não, gente, por favor. Fala aí, Ademilson, até no final do programa a gente traz. Agora, sério, vou voltar para a pauta, gente. Nós estamos avacalhando muito o programa hoje. Aí, por isso é que não dá, por isso é que o Paulo não deixa. E vou te falar, já começa a colocar fake news da Marisa falando que o Claré é lindo, que ele é isso e aquilo. Eu acho que é o Claré que colocou isso aí, e é um avatarzinho dele, que ela não existe, é ele que está escrevendo essas coisas. Não vamos com fake news, não, gente. Vamos seguir na pauta. Vamos lá, gente. A Advocacia Geral da União, a AGU, defendeu hoje no Supremo Tribunal Federal que é constitucional o aumento no valor do fundo eleitoral que vai financiar as campanhas de 2022, aquele fundão de quase 6 bilhões de reais. A AGU se manifestou numa ação que foi movida pelo Partido Novo. O partido contesta 4 bilhões e 900 milhões do fundo, né? Quase 5 bilhões, que foi aprovado no Congresso. Para o Novo, deveriam ter sido mantidos 2 bilhões e 100 da forma como foi mandado pelo governo ao legislativo, pelo governo federal ao legislativo. Aquela história dos vetos do Bolsonaro que a gente deu aqui lá para o final de outubro, começo de novembro. A gente vem falando em 6 bilhões, mas eu explico para vocês que estão nos ouvindo agora. O valor de 4,9 bi, esse é um valor que já está lá, já vale. Já está na lei do orçamento, que foi aprovado em dezembro no Congresso Nacional. Só que os caras querem mais. Eles querem que chegue aos 5,7 bilhões, que tinha sido aprovado antes, o valor que foi vetado por Bolsonaro. Bom, o Partido Novo fala que os cálculos do fundão não apresentam fonte de recurso para custear a despesa prevista, que seria inconstitucional.
né? E esse, inclusive, eu vou lembrar a vocês que foi o argumento usado pelo próprio governo federal, né, de que não tem origem o dinheiro, não tem de onde tirar, não tem como justificar o custo. Foi o argumento que o governo federal usou para vetar o refis, o refinanciamento de dívidas dos microempreendedores do Simples. Aí, a explicação da AGU é que o aumento do fundão, né, esse aumento para 5 bi, seguiu as previsões legais, que isso não tem nada a ver com moralidade, que é uma métrica objetiva e legalmente prevista. Eu queria ouvir vocês sobre isso. Vai lá, Rodrigo. Não, sabe o que é? Primeiro eu gostaria de lembrar como o pedido do Novo para poder fazer essa revisão é importante a gente também, aqui a gente bate muito na política, mas tem belos exemplos que devem ser falados e valorizados. O Partido Novo, ele tem por estatuto não utilizar nenhum real do recurso do fundo partidário. Ele nunca utilizou em nenhuma de suas campanhas, em nenhum de seus candidatos. Ele tem o direito, o dinheiro está lá disponível para ele e ele simplesmente... Nem eleitoral. Partidário, no fundo partidário, nem eleitoral. São dois dinheiros, né? Exatamente. Tem o fundo eleitoral e o fundo partidário. O fundo partidário ainda é outro. E o eleitoral é esse fundão que a gente está falando agora. O fundo eleitoral. E aí, quando a gente vê isso e a gente tem exemplos de candidatos que se elegeram, como o próprio governador, sem utilizar a verba desse recurso, você vê que é possível fazer uma política com uma moralidade, uma ética no qual a população espera. Acho que qualquer cidadão que você perguntar para ele sobre esse tema, acho que a gente vai ter pela primeira vez no Brasil uma unanimidade, no qual não faz o menor sentido você colocar 6 bilhões na mão dos políticos para eles gastarem com eles mesmos, sabendo que esse dinheiro ele não é para atividade fim e que acaba no meio tendo algum tipo de desvio. E é inacreditável, a gente está vivendo uma pandemia, discutindo aí em breve com relação a problemas sobre auxílio emergencial, pessoas que perderam tudo nas chuvas, e aí a gente vai ver os valores que foram destinados a essas tragédias e pega os 6 bi que é dado para essa turma governar e se perpetuar no poder, é revoltante. A AGU não fez o trabalho dela, ninguém perguntou para a AGU sobre se é legal ou não é legal. Não é ético, não é moral, não é algo que deve ser feito, e isso tem que ser tratado pelo STF. A hora que o STF fica gastando o tempo dele discutindo sobre fake news, correndo atrás de influência digital, ele gasta um tempo incrível para isso. Agora ele não pode agir para poder buscar um mínimo de moralidade no que acontece no nosso país. Será que o STF, que já desviou muita função dele em vários assuntos, e completamente, no meu ponto de vista, sem um menor fundamento e ganho para a população. Tem 6 bi do povo, meu dinheiro, de Adultaré, de quem está nos ouvindo agora, para essa turma gastar e derreter da forma como eles imaginaram. E o STF vai ficar calado, não vai fazer nada, a gente aceita isso. A gente é muito bom para se revoltar, né, gente? Com coisas que também não afetam a gente tanto quanto isso. Eu nunca vi um povo tão desunido, que o político faz isso muito bem, eles desunem a gente, né? Eles transformam nós e eles, e aí cria pobres e ricos, patrões e funcionários, e aí criam as categorias LGBTQE para também segmentar o nicho deles, para eles poderem trabalhar no curral deles lá, o público deles, e a gente cai igual otário. Enquanto a gente não amadurecer como eleitor, a gente não tem o que xingar do elegido. Então, tá aí o resultado. Dividir para conquistar. Já ouviu essa frase, Claré? Você acha que o Rodrigo tem razão? Pois esse negócio de fundão a gente vai ficar aqui batendo, a gente fala nas redes sociais, a gente tem hoje dois lados brigando muito de forma pesada, né, na sua política, bolsonaristas e lulopetistas, e acaba que a gente não tem bem o apoio de nenhum dos lados nesse tema. Acaba que todo mundo apoia esse negócio. O Partido Novo é uma exceção, de verdade, não só porque votou contra, mas como, inclusive, ajuizou a ação junto ao STF para tentar derrubar. É muito dinheiro, gente. Nós estamos falando de quase 6 bilhões de reais, que não é porque é mal gasto, está eficiente, é porque ele está indo para fazer jingle, fazer santinho, fazer adesivo. É muito bizarro isso. E está todo mundo de boa. Não, Claré, se gastasse com isso ainda ia. A gente sabe
qual que é o resultado final, que não vai só para isso também. Queria só me corrigir, gente, que eu falei uma palavra errada. Eu soltei um elegido. Eu estava tão nervoso, é eleito, né? Me desculpa aí a gramática e o português. Pois é, o professor Pasquale te mandou mensagem aí, por acaso, reclamando? O Igor, que é nosso ouvinte assíduo, e o atleticano mais chato do Brasil, ele vive me corrigindo aqui às vezes, ou então mandando mais fogo no parquinho, que ele adora, né, quando a gente briga. E eu achava que o Igor era o Claré, que eles eram a mesma pessoa. Mentira, eu nunca achei isso não, tô dizendo. O Igor Tepe Assunção? Igor Tepe Assunção. Sacanagem, cara. É o papo do Careca voltando. É só sacanagem, desculpa. Vamos lá. Não vou falar isso. Mas ele também. Imagina o Igor agora plantando cabelo. Gente, que coisa ridícula que seria. Não dá. Mas o Igor é um atleticano mais famoso de Belo Horizonte e ele curte uma confusão, viu, na política também. Ele gosta do barraco. Gosta do barraco. Mandar um abraço para ele. Igor é barraqueiro pra caramba. Já falei isso para ele várias vezes, para ele se segurar, para ele ter juízo. Isso aí. A gente gosta do barraco. Continue. Eu citei aqui o dividir para conquistar, dividir para governar, né, que é uma frase famosa. Aí tem uma ouvinte nossa aqui, Lúcia. Ela perguntou se isso é de Maquiavel. Eu falei, tem lá na Arte da Guerra, sim, mas é de César, na verdade, né? Divide et impera, uma frase do Império Romano ainda, mas é uma estratégia aplicada por Napoleão, largamente aí ao longo da história e continua sendo aplicada, né? Quer dizer que eu concordo com o que o Rodrigo falou. Não é interesse de quem está lá que o povo se une e entenda realmente o que está acontecendo. Por isso tem essa guerra de narrativas aí, de informações de todo lado, de você querer colocar no mesmo patamar níveis diferentes de informação, que é importante que a gente se digladie daqui de baixo, que a gente brigue aqui, para que eles continuem imperando lá em cima. O certo seria a gente brigar para poder chegar em conclusões do bem comum. O problema é que eles se apropriam de pautas e não deixa o assunto, a pauta ser resolvida, achar uma solução para ela. E é importante que não tenha soluções e que eles administrem os problemas eternamente. Então, não existe um cenário pior para um político picareta do que a confusão, do que gerenciar uma série de problemas, porque é assim que ele faz com que o povo fique dependente dele, é assim que ele faz com que o povo também se confunda. E é mais fácil manipular uma pessoa dependente e confusa do que alguém que tenha uma noção do que está sendo feito, daquilo que ele precisa e que tenha clareza também do que está sendo proposto. E o Brasil é o país da confusão, né? Então, picareta aqui, nada de braçada. Isso aí. O Guilherme Brito está dizendo o seguinte: nós somos reféns, não adianta escolher um lado ou outro, porque na hora de aprovar essas emendas, eles se unem e só pensam naquilo, no dinheiro. Falar em emendas, gente, tem uma outra questão que está ligada a esse assunto, direto ou indiretamente. Vamos falar sobre ela aqui, que é a aprovação daquela chamada PEC dos precatórios. A aprovação da PEC dos precatórios foi no ano passado, no final do ano passado, foi aprovado pelo Congresso Nacional, a gente acompanhou essas discussões todas aí, e segundo um estudo que foi divulgado hoje pelo Senado, por um órgão ligado ao Senado, gente de Deus, tá difícil, a aprovação dessa PEC abriu um espaço adicional de 113 bilhões e 100 milhões de reais para novas despesas no orçamento desse ano, na lei orçamentária desse ano. Isso é muito mais até do que era previsto que abrisse, né? O governo queria abrir essa janela aí no orçamento de 2022 para bancar o Auxílio Brasil sem correr o risco de ser acusado de crime de responsabilidade. E conseguiu, né, a PEC dos precatórios, e para muitos a PEC do calote, porque permite que o governo não pague um título que ele já é obrigado a pagar, porque já tramitou em julgado, já não tem mais como recorrer, pague só lá para frente, divida por quantos anos o governo quiser. E segundo esse estudo que foi feito, eu vou trazer o nome do instituto aqui, a Instituição Fiscal Independente, o IFI, que é um órgão vinculado ao Senado Federal. Segundo o estudo desse instituto, o valor da janela, né, do aumento no orçamento que essa PEC proporcionou foi de 113 bilhões de reais. Não adianta pagar a conta à custa de calote, essa conta vai estourar lá na frente, né? Não sei se vocês concordam com isso. Com certeza, né? Gente, para ficar bem claro, né? Precatório
É um título que o governo emite e te dá depois que você ganhou um processo judicial. O processo judicial no Brasil demora anos. A gente tem processos demorando 5, 6, 7, 10, 20, 30 anos. E, ao fim, quando o governo perde, seja ele municipal, estadual ou federal, você ganha um título ali que é um precatório. É isso que chama precatório. Só que você entra numa fila para receber, porque nem todo mundo pode receber ao mesmo tempo, senão quebra o governo. E aí, essa PEC aí simplesmente está adiando ainda mais esses pagamentos. O Luiz Fernando foi muito feliz ao dizer, a conta vai chegar em algum momento, né? E não tem jeito. Só que mais importante do que a conta chegar, Luciano, eu acho isso um ataque aos direitos individuais. Eu, como liberal, defendo os direitos individuais plenamente. E se você parar para pensar, hoje a gente com esse negócio de vacina, todo mundo pensando se direito individual é direito de não querer ou querer. Espera aí. O liberalismo, quando chegou no mundo, era exatamente para frear as garras do Estado. E olha o que essa PEC está fazendo. Está tirando uma defesa nossa contra esse monstro Leviatã, que é o Estado. E quem está decidindo isso são os representantes do povo. E eu te falo, está funcionando a democracia no Brasil? Rodrigo, você consegue falar com a boca cheia? É chiclete. Está funcionando a democracia no Brasil? Essa foi a pergunta do Claré. Depois que eu te perguntei que eu vi que você estava com... Pergunta simples. A democracia funciona no Brasil uma vez que, meu caríssimo Rodrigo Carneiro, uma vez que o precatório, quando você aprova a PEC dos precatórios, o que você está fazendo? Você está pegando uma dívida do Estado e falando assim, cidadão, essa dívida agora você vai demorar mais para pagar. Ou seja, está tendo um ataque a um direito individual por parte do governo. E quem está aprovando isso são os representantes dos cidadãos. Ô, Claré, eu vou te responder com uma pauta atual. A SAF, que foi aprovada agora dos clubes, que estão todos em dívidas, encalacrados, devendo alguns devem mais de R$1 bilhão. O próprio Cruzeiro aí entrou aí nessa onda e acabou tendo aí o nosso queridíssimo Ronaldo, um fenômeno, uma pessoa que nos deu muita felicidade, agora dando felicidade para os cruzeirenses, tentando salvar o clube. E o que significa isso? Significa que eles ganharam aí 10 anos para poder fazer o pagamento de uma dívida que ela não tinha aí uma regra para ser paga e tinha alguns credores que já estavam na fila na iminência de receber e que poderia estar recebendo em breve esse dinheiro. Eu estou supondo, não estou falando que isso ocorreu. Estou dando aqui um exemplo de algo que é comum no ambiente onde você não possui uma regra e tinham várias pessoas que emprestaram dinheiro lá para o clube e o clube estava lá, olha, vou pagar o fulano dia tal. Aí ele aprovou uma SAF, colocou tudo numa fila e ganhou mais 10 anos para poder resolver esse problema. Na hora que você chega para olhar o problema, por que foi feita essa PEC dos precatórios? É porque entrou uma pandemia, o país quebrou, muitas pessoas estão passando fome e precisava arrumar dinheiro em um país onde o custo Brasília é tão grande que o normal seria você cortar na carne. Então, que ótimo momento para a gente fazer aqui uma reforma, que excelente momento aqui para a gente enxugar a máquina pública, que excelente momento para a gente rever toda a forma como a gente gere essas estatais gigantes e vamos tentar agora ficar livre dela, fazer dinheiro e fazer a economia acelerar. Qualquer pessoa que fosse um gestor, se o Brasil fosse uma empresa e esse gestor tivesse um mínimo de competência, ele iria por esse caminho. Ele tem que ir em cima daquilo que ele tem em respaldo e que ele consiga gerenciar. Esse era o caminho normal que o Brasil deveria ter feito e assim deveria ter sido feito e proposto pelo governo Bolsonaro. Só que, primeiro, a gente não vive um regime presidencialista. Isso aqui é um parlamentarismo branco, né? Assim, quem manda no governo é o Congresso, é o Centrão. Jamais aprovariam esse tipo de coisa, mesmo que bem intencionado o governo, como se fosse um excelente gestor, topasse fazer esses cortes. Vamos cortar na nossa carne, gente. Olha só, as lagostas do STF, vamos tirar a lagosta do STF, vamos pôr camarão, vamos tirar 8 motoristas, vamos ficar com 4. É coisa simples, é coisa que qualquer empresa... Quem está nos ouvindo em casa, na sua família, quando você perde uma renda, você não se ajusta. Agora o Brasil e os nossos políticos tentam de tudo para não cortar na carne. Então eles olham o quê? Quem é que a gente pode empurrar essa bucha? E eles enxergaram aí um formato no qual
legalmente, eles encontraram aí o precatório como a vítima da vez. E foi a solução que eles acharam. Tá aí, pegaram essa bucha, empurraram o precatório para frente, legalmente deve fazer sentido, moralmente não faz, enfraquece a democracia, como o próprio Claré disse, e não resolve aquilo que deveria ter sido resolvido desde então. Perdemos uma grande oportunidade no nosso país de sermos grandes. E com isso a gente tem que, de novo, voltar para a pauta. Óbvio que uma eleição presidencial é importantíssima, mas, gente, escolham muito bem os representantes do Senado e muito bem os representantes do Congresso. São eles que governam hoje o nosso país. E para completar, Rodrigo, se você me permite deixar as pessoas tristes, já que você deu a instrução que é o principal foco no legislativo, ninguém está vendo foco no legislativo, falando Bolsonaro, Lula, terceira via, ninguém fala do legislativo. Vou votar no meu tio, vou votar em quem minha mãe pediu, vou votar no bonito, na bonita. Não, isso aí você já deu seu tom, eu quero dar outro tom. Na dúvida não reeleja, né, Claré? Não, infelizmente, o formato hoje que a gente tem, né, o nosso sistema eleitoral, ele permite muitos partidos ali na discussão. Hoje, para você ter ideia, em Brasília são 24 partidos. É impossível, gente, é impossível você formar a maioria com 24 partidos, sendo que a maioria não é programática. O que é programático? Tem ideias, igual o Novo aí foi falado, de redução de custos, financiamento e tal. Aí tem outro lá, o PCO, da causa operária, mas a maioria, que é o chamado Centrão, inclusive, eles não têm um programa. Eles votam do jeito ou do outro, a intenção é se manter no poder. Então, da forma que está hoje, você vai ter muita dificuldade. Quem vai controlar é o Centrão. Então, além de você focar no legislativo, você tem que exigir, depois que elegeu, ficar enchendo a paciência do seu deputado para votar pautas importantes. Por exemplo, vou te dar a pauta mais importante do Brasil para mim hoje. Não é reforma tributária, não é reforma trabalhista, não é reforma previdenciária, não é nem administrativa essa. Você sabe qual que é, Luiz Fernando? Qual é? Acredite se quiser. Não sei o que você quer dizer. Cara, você está melhor do que o João Kleber, adorei isso. Segura mais um tempo aí, vamos ganhar mais. Para. Olha aí, abriu um espaço aqui, gente, para quem quiser conversar aqui. Volta da monarquia. Mas o que eu quero falar, Rodrigo, falando sério agora, se eu pudesse, com uma varinha de condão, decidir a principal reforma do Brasil, eu tenho certeza que muita gente concorda comigo, e se não concordar, peço que leiam e estudem o tema e vão concordar. Seria a gente ter, de fato, uma cláusula de barreira, de forma que a gente não tivesse mais que 5 ou 6 partidos no Congresso. É só colocar uma cláusula de barreira, olha, tem que alcançar no mínimo X% dos votos e tal. A gente teve uma boa proposta disso lá atrás, 2006, não me recordo, tem um tempo, e foi aprovada. E adivinhem quem derrubou essa importante reforma? Rodrigo Carneiro, quem você acha? Eu sempre persigo ele, eu não sei se eu quero falar dele agora. Pode falar. Não quero. É feio, porque vai falar que eu fico lá assim, eu já até sei quem é, mas falei, quem foi? Pois foram eles, os togados, os 11 togados. Foi o STF que derrubou, falou que era inconstitucional, que loucura, falou que era inconstitucional e que isso afetaria a democracia. Gente, representatividade não é simplesmente ter pouquinha gente, não. Pode ter sido um teatro, Claré? Pergunta assim, você acha que pode ter sido um teatro? Tipo, eles combinaram o jogo, falaram, olha, eu vou cruzar a bola aqui, você sai correndo em cabeceio dessa forma, porque aí fica tudo bem, fica mostrando que nós tivemos a boa intenção, mas que legalmente é impossível. Isso pode ter ocorrido, Claré, não? Eu acho que não, porque eu estou fazendo confusão de data, mas eu acho que isso foi aprovado em 98 e o STF derrubou em 2006, porque em 98 previa que funcionaria dali 10 anos. Quando estava na beira de funcionar, eles barraram. Então, só se for um combinado a longo prazo. Mas o fato se a gente tivesse em todo mundo que estava no Congresso em 98, então vamos puxar essa lista de volta, gente. Essa turma se a gente tivesse 5 ou 6 partidos, gente, você ia saber exatamente qual partido votou como, a gente ia pressionar, ia ter uma representatividade. Agora, 24, gente, quem está votando ali está querendo se manter no poder. Então, essa seria a minha reforma, se vocês me dessem uma varinha de condão. Uma forma, uma barreira importante para manter poucos partidos por lá. Combinado, como dizem, parece ter sido essa história mesmo do fundão e que está se confirmando agora com a defesa feita pela AGU, né?
O Congresso votou 6 bilhões, o presidente vetou, mandou voltar para 2, o Congresso derrubou o veto do presidente, mandou subir para 5. E agora a AGU está lá, que é a Advocacia Geral da União, defendendo que é constitucional. Certamente. O STF, você já brilhou tanto a seu favor, o que custa ajudar a população nessa hora, né? Agora aqui, só para trazer a participação de alguns ouvintes nossos aqui, o Felipe Torres está lembrando que o PSOL também foi contra o fundão, que não foi só o Novo, segundo ele. Não, mas não foi. Não, Felipe, eu não falei isso, não. Aí, ninguém falou isso, não. Ajuda Não, aí. gente, é que nós dissemos que o Novo foi contra o fundão, porque o Novo moveu essa ação que está. Não, a gente falou que o Novo é o único partido que não faz uso dele. Perfeito. Tudo bem. O PSOL faz uso, sim, Felipe. E muito, e tem uma participação boa lá na Está dizendo que votou contra. O Guilherme está dizendo aqui que o PSOL é contra tudo. Exatamente. Cara, eu acho o seguinte, posso falar? Deixa eu falar um negócio aqui para esse pessoal que está um pouco em desacordo. Teve o PSOL que votou contra, deve ter outro que votou contra. Votar só não adianta. Você tem que dar o exemplo. É votar e não utilizar o dinheiro do amiguinho, tá bom? Muito bem, tem mais participações aqui. Acho uma delícia que vou fazer provocação a todos vocês aqui. O Daniel Tadei está dizendo, não estou defendendo o fundão de 6 bilhões, mas é muito fácil para o Novo, cheio de herdeiros e empresários, defender o fim do financiamento público de campanha. Se fosse assim, só os ricos deveriam ser políticos e governar o rebanho? O que vocês acham? Eu acho essa pergunta muito interessante, quando se abre uma possibilidade. Primeiro, de onde tirou que Novo é herdeiro e rico? Isso, para mim, é um preconceito, é a mesma coisa que você falar que um outro partido aí, que o PT, por exemplo, só tem ladrão. Não é. Pelo contrário, eu acho que não é todo mundo, muito distante disso. Tem muitos políticos totalmente honestos do PT, talvez equivocados, não. Temos até na história bons políticos. Não é porque um ou outro é muito ladrão, que todo mundo é ladrão. No Novo, se tem um outro herdeiro, tem qualquer outro partido. Olha lá o PSDB, olha lá o PMDB, tem o próprio PT, né? Então, isso é um preconceito. Agora, de toda forma, se assim fosse, o que a gente tem que considerar? Gente, pense uma pessoa sem recursos financeiros para fazer qualquer campanha. Essa pessoa, se ela não convencer alguns pares a doar um mínimo, que seja R$1 para ela não é merecedora nem de voto. Espera aí, né? Então, se eu falo, Rodrigo, deixa eu falar com você aqui, Rodrigo, eu sou do Novo, eu não tenho dinheiro, e essa aqui é a minha proposta, a minha base. Eu tenho certeza que o Rodrigo me apoiaria dentro das possibilidades dele, gente. Não é para dar R$1.000, R$10.000, não. É dentro das possibilidades da pessoa. Dá R$50, dá R$20. Ah, eu não tenho R$20. Tem sim que paga Netflix. Então, assim, dá para você de pouquinho... Poxa, mas você vai tirar a Netflix do cara e vai fazer ele dar... Não, eu quis dizer que, assim, não estou falando para ninguém... Tô brincando, é isso mesmo, mas você tem razão. Ô, Rodrigo, se você não me convence a ajudar um pouquinho na sua campanha, que seja com R$10... Você não tem que candidatar. Não, você não tem que candidatar, não, brother. E vou mais além. Quando você tem o dinheiro público, tudo fica mais caro. As pessoas, os marqueteiros aumentam os preços, os advogados aumentam os preços, os contadores aumentam os preços, o cara da gráfica aumenta o preço. Agora, quando é dinheiro baixo, todo mundo vai ser mais eficiente. Não vai precisar de bilhões, não. Então, discordo totalmente do ouvinte aí que falou que isso é fácil para quem tem dinheiro. Isso é fácil, sabe para quem? Para quem sabe vender o seu peixe. Muito bem, seria muito legal se fosse também para quem tem conteúdo programático para governar ou para legislar, né? E nem sempre é assim. Só um outro dado aqui para vocês, já que vocês estão a fim de ficar irritados hoje, essa história do dinheiro extra do orçamento, tá? 16 bilhões e meio desse dinheiro colocado nas mãos das verbas de emendas do relator, ok? 16 bilhões de reais para que as emendas sejam fartamente divulgadas e utilizadas nas suas bases eleitorais, senhores deputados e senadores aí. Gente, nós estamos às 7 horas e 49 minutos, então há pouco mais de 5 minutos do final do programa. Tem uma informação importante aqui, eu não vou falar nem que desmente, né? Enfim, circulou muito nas redes sociais aí de ontem para hoje a história de uma criança que teria tido reação à vacina na cidade de Lençóis Paulistas. A prefeitura da cidade suspendeu a vacinação até que isso fosse apurado. Teve uma investigação do Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde, do Estado de São Paulo, que descartou qualquer reação ou qualquer relação do mal que a criança teve com a vacina da Covid-19.
É uma criança de 10 anos e teve parada cardíaca nessa cidade de Lençóis Paulistas. O resultado dessa investigação foi divulgado hoje à tarde, numa nota da Secretaria de Estado da Saúde do Governo de São Paulo, e diz que a análise realizada por mais de 10 especialistas apontou que a criança tinha uma doença congênita rara, desconhecida até então pela família, que desencadeou esse quadro clínico. Enfim, a investigação foi feita pela Secretaria de Estado do Governo de São Paulo. Eu recebi, por exemplo, agora à tarde, gente, um áudio de 4 minutos de uma mulher que não se identifica, que não fala de onde é, dizendo que o filho dela foi vacinado, que na primeira dose ele teve algumas reações, na segunda dose ele teve muitas reações e levou no médico, o médico disse que não era nada, aí ela levou em outro médico de confiança que falou que o menino estava mal. Aí tem uma foto de um jovem deitado numa cama de hospital, em que você não identifica o hospital, não é possível identificar o jovem, só vê que é uma pessoa jovem, uma criança ou adolescente, não um adolescente, cheio de eletrodos aqui, podia estar fazendo até um ECG, até uma avaliação física de futebol. Eles cortaram a foto num ângulo diferente, para não dá para ver quem são os dois adultos que estão do lado, tem um medindo o pulso desse adolescente. Enfim, isso começou a ser divulgado amplamente como sendo daqui da cidade de Varginha, depois a gente viu que em outros grupos também no norte de Minas. Enfim, mais uma guerra de narrativas que pode prejudicar muita gente, né? Inclusive confundir as pessoas que querem ou que não querem que os seus filhos se vacinem. Eu não sei se vocês concordam com isso. Eu vou ser honesto. Eu faço um pedido a você que não vai vacinar o seu filho, que não se sente seguro, simplesmente não vacine. Não fica divulgando coisa que você recebe totalmente sem embasamento, foto sem embasamento, sem laudo, tal. Se você recebeu alguma coisa assim, encaminhe para alguém que vive desse tipo de investigação, como, por exemplo, um jornalista, para ele fazer o levantamento e tal, ou o Ministério Público. Não fica velho do Zap mandando o negócio sem avaliar, não, sabe por quê? Isso pode atrapalhar a vida de muita gente, né? Então, e você que quer vacinar seu filho, vacine-se. Fala da importância da vacina, mas para com essa guerra. Eu estou percebendo que aquele pai que quer vacinar, ele não é mais só o pai que quer vacinar. Aquele pai que não quer vacinar não é só o pai que quer vacinar. Ele quer impor a vontade dele. O cara que quer vacinar o filho está chato, que está impondo a vontade dele. E o cara que não quer está também mais chato ainda, porque quem impõe não aceita e te xinga. Então, meu amigo, vacine seu filho ou não vacine, mas para de divulgar fake news. Não sei se é fake news. Passa para alguém investigar o negócio, passa para o MP, passa para o jornalista. Não fica encaminhando uma bobagem dessa, não. Você está fazendo um desserviço para a humanidade. Rodrigo, é muito simples de detectar algumas fake news, né? Sem identificação, sem origem, sem saber de onde veio, sem saber para onde vai. É muito simples, né? Ô, Luiz, até porque o horário já está estourando, eu vou deixar aqui um alerta ou uma dica. Na dúvida, duvide. Os links que recebemos hoje para o WhatsApp de portais duvidosos, no qual a gente nunca ouviu falar na vida, ou que possuem sempre matérias monotemáticas de cunho de uma ideologia muito clara, muito presente e não tão democrático assim, é evidente que você tem que desconfiar disso. Aí não estou falando para você invalidar, mas você vai buscar em outros lugares até onde você vai ter aí uma opinião mais segura. Na dúvida, duvide. Sempre. Desconfie sempre. Inclusive, o que você ouve aqui, pode desconfiar. Um abraço para vocês que nos acompanham de casa. Prazer estar aqui com vocês hoje nessa quinta-feira. Claré, boa noite. Obrigado, Rodrigo Carneiro. Boa noite, obrigado também para você. Amanhã, às 7h, estaremos de volta com 98 Talks. Até lá. Termina aqui 98 Talks.